João de Souza da Fonseca Costa, futuro Marechal de Exército e Visconde da Penha, nasceu no Rio de Janeiro em 30 de abril de 1823, cerca de 8 meses após a proclamação da independência do Brasil. Filho do Marechal de Exército e Marquês da Gávea Manuel Antônio da Fonseca Costa e da Baronesa da Gávea Maria Amália de Mendonça Corte Real, casou-se com Maria da Penha de Miranda Montenegro, futura Viscondessa da Penha, sua prima. Fonseca Costa ingressou no Exército como voluntário em 19 de março de 1842, aos 19 anos, sendo reconhecido primeiro cadete em 20 de agosto de 1842. No mesmo ano, foi designado para servir no Rio Grande do Sul, em plena Revolução Farroupilha, sendo nomeado alferes em comissão para o 2º Batalhão de Fuzileiros, por ato do então Barão de Caxias, presidente da província e comandante do Exército em operações, que pacificaria a região em 1º de março de 1845. Em 1847, Fonseca Costa bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola Militar do Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro. Seguiu, em 1851, novamente para a província do Rio Grande do Sul, como ajudante de ordens do então Barão de Caxias, comandante do Exército em operações na guerra contra Uribe e Rosas. Ao fim da guerra, em 1852, foi promovido a capitão. Em 1864, partiu para o combate no Paraguai, destacando-se em meio à tropa. Em 28 de janeiro de 66, foi promovido a coronel por merecimento, sendo nomeado chefe do Estado-Maior do então Marquês de Caxias, comandante em chefe de todas as forças da Tríplice Aliança. Em 1868, ainda durante a Guerra do Paraguai, foi promovido a brigadeiro. O Marquês de Caxias, ao retirar-se do teatro de guerra, em 1869, consignou-lhe extenso elogio. Abre aspas. Não posso nem devo deixar de fazer expressa menção do brigadeiro João de Souza da Fonseca Costa pela inteligência e dedicação completa com que tem desempenhado constantemente as ordens e os variados deveres do elevado cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, prestando-me, em todas as ocasiões, a mais dedicada cooperação em tudo quanto tem dependido do seu alto emprego, não só na marcha regular de todos os ramos do serviço público a seu cargo, como nas batalhas e combates a que tem assistido, sempre ao meu lado, recebendo e transmitindo minhas ordens e expondo-se com sangue frio e abnegação aos riscos e perigos decorrentes. Fecha aspas. Após a vitória no maior conflito armado da América do Sul, o brigadeiro Fonseca Costa foi nomeado conselheiro de guerra em 9 de agosto de 1872, quando foi titulado Barão da Penha. 2 anos depois, foi elevado a Visconde da Penha. Foi promovido a marechal de campo e efetivado, aos 57 anos, como tenente-general graduado em 1883. Em 31 de janeiro de 1890, em decorrência da proclamação da República, foi reformado, a pedido, como marechal de exército, tendo a seguir acompanhado a família imperial no exílio, indo residir em Paris, na França. Ao falecer em Paris em 9 de janeiro de 1902, aos 78 anos de idade e após 49 anos de efetivo serviço à pátria, o Visconde da Penha recebeu da Princesa Isabel o agradecimento, abre aspas, por tanto devotamento, na aflição destes dias terríveis, dedico a minha melhor saudade e simpatia sincera. Fecha aspas. Por suas ações em campanhas militares, o Visconde da Penha foi agraciado com todas as medalhas da Campanha do Uruguai, da Guerra do Paraguai e mais a Medalha do Mérito. Recebeu ainda as Imperiais Ordens do Cruzeiro, de Cristo, da Rosa e a Gran Cruz da Imperial Ordem de São Bento de Aviz. Ao ser consagrado como patrono de cadeira especial na Academia de História Militar Terrestre do Brasil, como pioneiro de comunicações em combate, a serviço do comandante do Exército Brasileiro em 2 guerras externas, o Visconde da Penha e Marechal de Exército João de Souza da Fonseca Costa é apontado por seu pesquisador e fundador da Academia, Coronel Cláudio Moreira Bento, como o maior amigo e colaborador do Duque de Caxias. Justamente pela relevância de sua atuação, foi imortalizado como brigadeiro, patente alcançada no Estado-Maior da Guerra do Paraguai. Tanto era o apreço de Caxias pelo Visconde da Penha que, em seu testamento, em 1874,
Assim manifestou sua vontade o Duque Imortal. Abre aspas. Deixo ao meu amigo e companheiro de trabalho, João de Souza da Fonseca Costa, como sinal de lembrança, todas as minhas armas, inclusive a espada com que comandei 6 vezes, em campanha, e o cavalo de minha montaria, com os arreios melhores que tiver no momento de minha morte. Fecha aspas. Pela relevante e pioneira atuação, o Visconde da Penha recebeu o reconhecimento dos grandes, a relevância na posteridade. Nascido no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1919, filho de imigrantes portugueses, Antônio André teve seu primeiro contato com o exército antes dos 18 anos, sendo atirador do tiro de guerra 115 de Ramos, no então Distrito Federal, da turma de 1937. Formou-se como soldado reservista de segunda linha. A história, entretanto, lhe reservava ainda grandes feitos militares. Com a declaração de guerra do Brasil aos países do eixo, André foi convocado e incorporado em 30 de novembro de 1942 ao 1º Batalhão de Transmissões, na Vila Militar. Incluído na Força Expedicionária Brasileira em 3 de janeiro de 1944 como 3º Sargento Mecânico da 1ª Companhia de Transmissões, embarcou para a Itália junto ao 2º Escalão, partindo do Porto do Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1944. O Major André foi um pioneiro nas comunicações, a arma do comando, já que durante a Segunda Guerra, com a criação da 1ª Companhia de Transmissões, única subunidade de comunicações da FEB, foi a primeira vez que o setor distinguiu-se operacionalmente da engenharia. A companhia contava com um efetivo de 218 homens. Segundo o historiador Israel Bleiberg, seu pesquisador biográfico, abre aspas, arrostando o intenso frio do inverno italiano e o fogo inimigo, o então sargento André e seu grupo lançavam sobre a terra gelada as linhas que garantiam as comunicações da FEB. Numa época em que a internet e os celulares sequer eram sonhados, os poucos bravos da 1ª Companhia de Transmissões do Batalhão de Engenharia escreveram páginas de glória da história militar contemporânea. Lançando linhas telefônicas e estabelecendo enlaces via rádio, provaram-se à altura da epopeia vivida pelo Marechal Rondon ao construir as primeiras linhas telegráficas na Ileia Amazônica, ele que mais tarde seria consagrado patrono da arma de comunicações do Exército Brasileiro. Fecha aspas. O então Sargento André retornou ao Rio de Janeiro em 14 de agosto de 1945. Serviu na Escola de Motomecanização, no Parque de Material de Engenharia e na Fábrica de Bom Sucesso. Foi promovido a tenente em 1957, a capitão em 63 e reformado a pedido no posto de major em 29 de setembro de 1966. Ao longo da exitosa carreira, foi condecorado com a Medalha de Campanha, a Medalha de Guerra, a Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes e a Cruz de Combate de segunda classe. O Major André publicou em 2007 o livro As Comunicações da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária na Itália, onde sintetizou sua atuação nas transmissões da FEB, embrião da futura arma de comunicações, a ser criada no Exército Brasileiro no dia 25 de agosto de 1956. Em 17 de novembro de 2010, o Major André foi empossado nesta Academia de História Militar Terrestre do Brasil, sendo o primeiro ocupante da cadeira especial Brigadeiro João de Souza da Fonseca Costa. Por várias décadas, o Major André batalhou na Associação Nacional dos Veteranos da FEB, ocupando cargos no Conselho Fiscal, no Conselho Deliberativo e na Diretoria de Patrimônio. Faleceu em 10 de setembro de 2012, aos 93 anos de idade, ocupando o posto de presidente do Conselho Deliberativo da Anvifeb. Em sua brilhante carreira, marcada por exemplar dedicação à pátria e coroada com atos de bravura, dedicou a vida ao país e à sua evolução. No prefácio de seu livro, agradeceu a Deus por ter lhe proporcionado saúde e força para concretizar o sonho de ver a história da Segunda Guerra Mundial preservada para a posteridade. Somos nós, agora, que despejamos agradecimentos por sua abnegada atuação durante o maior conflito armado da história e pelo conhecimento e exemplo que nos legou.
Senhoras e senhores, boa tarde. É com satisfação que saúdo as autoridades já nomeadas, caros confrades e a todos os distintos convidados. Foi com grande alegria que recebi o honroso convite para saudar em nome do Colégio Acadêmico ao jovem e brilhante cineasta Daniel Matarrocchi, não só pelo seu merecimento e dedicação ao cinema e à história, mas também pela profunda admiração que tenho pelo autor. Cabe-me, assim, o privilégio de, em nome da Academia, desincumbir-me dessa nobre tarefa, que cumpro com a responsabilidade de acadêmico e a satisfação de receber um amigo, em fraterna saudação, estendendo o gesto de boas-vindas desta casa de estudos, neste tradicional e centenário Palacete Laguna, Casa do Império e da República, palco de importantes momentos da história do Brasil. Dotado de uma genialidade precoce, com menos de 25 anos, Daniel Matarrocchi já aportou extensa contribuição à filmografia e à história nacional. Carioca, Daniel graduou-se bacharel em cinema em 2016 pela Universidade Estácio de Sá, especializando-se em ciência política pela Faculdade Unileia, em 2018. Atuando no setor audiovisual já desde 2008, dirige a Pátria Filmes, voltada para a preservação da memória, a discussão cultural e o aprimoramento da cidadania, através da sétima arte. Idealizador e diretor do Militon, Festival de Cinema de História Militar, apresentou filmes sobre a história do Brasil em diversos festivais. Dentre a sua filmografia, citaria algumas obras, como Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul, documentário baseado no livro do mesmo nome, premiado no primeiro Festival de Filmes Militares do Seconsex, realizado em Brasília em novembro de 2016. Rua da Carioca 49, sobre a história do edifício em estilo Art Deco, que desde 1912 abriga o icônico Cine Teatro Íris. Cinema de Estado, sobre a utilização do cinema durante a Era Vargas. E Que Falta Que Me Fez, documentário com depoimentos de 18 veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ressaltamos ainda o livro que será lançado daqui a pouco, no final dessa sessão, A Cobra Vai Filmar. Título original, sobre o cinema brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Mercê da sua atuação, recebeu diversas distinções, como, por exemplo, Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes. Foi eleito membro do Conselho Deliberativo e segundo vice-presidente da Casa da FEB. Eleito diretor de divulgação da Sociedade Amigos da Marinha. Nomeado pesquisador associado deste CEPIMEX. E sócio honorário do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Possui a medalha Jubileu de Ouro da Vitória e a medalha Amigo da Marinha. Seu trabalho justamente o consagrou como sócio correspondente e secretário executivo da nossa academia, sendo agora elevado à condição de acadêmico desta entidade, que tenho a honra de presidir no Rio de Janeiro. Daniel tem realizado valiosos trabalhos, especialmente sobre a participação das forças brasileiras na Segunda Guerra Mundial, em uma vertente relativamente menos abordada, qual seja a sétima arte. Certamente é uma excelente homenagem que se poderia prestar aos milhares de bravos patrícios, heróicos combatentes das forças de terra, mar e ar,
que um dia se uniram às nações aliadas na luta vitoriosa para esmagar uma ideologia equivocada pelo bem comum da humanidade. Certamente não se esgota nestas linhas, nesta breve saudação de acolhida, todas as realizações do Nobel Confrade. Muito mais, com certeza, produzirá agora, como acadêmico, em proveito deste fórum de conhecimento. Disso estamos certos, nós que hoje aqui presentes compartilhamos com o acadêmico Daniel Matarroque a alegria de mais uma conquista, pelo que o cumprimentamos afetuosamente. Como todos nós, voltados para a grandeza do país e que, pelo instrumento da história, procuramos contribuir para tal fim, Daniel continuará pautando suas atividades pelo respeito ao passado, como forma de valorizar o presente e construir o futuro. Daniel, amigo e agora confrade, a academia se engalana e abre suas portas para recebê-lo, na certeza de que muito enriquecerá esta casa do saber. Seja bem-vindo, acadêmico Daniel Matarroque, e que Deus o proteja. Muito obrigado.